Oi, oi! Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre os 3 erros mais comuns das artesãs quando começam a empreender, tá? E eu vou contar pra vocês os 3 erros que eu passei. Eu vou pôr aqui pra vocês tudo os bastidores de como foi, como eu consegui aprender com isso. E que eu não quero que você passe, ou que se você de repente estiver passando, eu quero te ajudar a solucionar isso, tá? Então sejam todas bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Natália Ferreira, artesã e empreendedora, e hoje eu tô aqui para ajudar vocês, para contar um pouquinho então desses bastidores, como que foi, e dizer para vocês que é possível sim solucionar esses erros, tá? Você já tá curiosa aí para saber? Então pega aí caneta e papel para você anotar, para você, se ficar perdida, você saber qual direção tomar, tá bom? Ó, para as curiosas de plantão que me segue e que viu que essa semana eu comentei sobre a placa, gente, lembra? A placa de corte que não tava, que devido à mudança, né? Eu coloquei ela no carro, deixei ela por último para eu conseguir carregar da melhor forma. Porém, nas pressas eu acabei colocando ela em cima do tampão do carro. E aí, com outras coisas em cima, pegou sol e tal, e o ar-condicionado, hora ar-condicionado, hora sol, e foi uma questão assim de pouco mais de 3 horas, né? Então ela acabou ficando assim ondulada. Depois disso eu deixei ela 2 dias ali no sol, numa mesa com uma madeira em cima, mas não foi o suficiente. E ainda teve uma amiga que me falou assim que passou a ferro e o dela não voltou. Aí eu falei, então não volta mesmo não. Assim, não vai me impedir de cortar, né, em cima dela aqui, minha placa, ela não vai me impedir de cortar. Mas assim, pra aparecer nos vídeos e tal, não tá assim muito agradável de ver, tá? Mas então vamos lá, meninas. Ó, você tem uma amiga aí que é artesã? Conta pra mim. Se você tiver aí uma amiga que é artesã e que você gosta realmente dela, você vai pegar o aviãozinho e vai mandar, gente. Manda aí pra que ela também possa receber. Porque se você gosta dela, você quer que ela também descubra esses erros para que ela também não erre. E se você já sabe que ela errou em alguma coisa, que ela foi muito boa em solucionar, traz ela aqui para contar pra gente, tá bom? Clica no coraçãozinho aí também para mim saber que você tá aqui, tá? Então, meninas, vamos lá. Hoje tem mais ou menos, não é no dia específico, mas no mês certo, eu tenho 3 anos e 9 meses já que eu estou com o artesanato. E aí, o que acontece? Tem sido um aprendizado diário. Nossa, todo dia eu aprendo alguma coisa. No começo era um aprendizado assim, bem mais frequente ainda, vamos dizer assim, era uma coisa em cima de outra que você vai errando aqui, errando ali. E até hoje eu aprendo, inclusive agora com essa mudança, né, que eu me mudei de cidade e que eu tô num recomeço de novo lá com o ateliê, porque meu atendimento era todo virtual, mas meus clientes maiores são de Maringá e agora, né, nessa certa distância, a gente tem uma queda assim nas vendas. Então eu tô num recomeço. E depois eu posso contar pra vocês, a gente fazer uma live de como recomeçar um ateliê, né? De como sobreviver a mudanças, que em nome de Jesus eu vou sobreviver, tá? Vocês fiquem aí comigo e eu volto aqui pra contar pra vocês. E eu também tenho algumas amigas do artesanato. Eu tenho algumas amigas que a gente se reunia para tomar café lá em Maringá, a gente tinha um grupo, eu tinha algumas amigas que a gente fazia até amigo secreto no final do ano, ai que saudade que deu, né? E aí a gente sai, toma um café ou no WhatsApp mesmo, aquelas... a gente sempre tem aquelas conversas que acabam sempre chegando num mesmo senso comum, vamos dizer assim, sempre os mesmos erros, sempre as mesmas falhas, tudo meio semelhante. E aí eu vim listar então hoje aqui pra vocês esses 3 erros meus, que foram assim, na verdade eu digo como mais 3 aprendizados que eu tive, que me fortaleceram pra chegar até aqui. Então, gente, o meu primeiro aprendizado foi sobre a parte do vender fiado.
Né, gente? Vender fiado não adianta. Não adianta nem para parente, não adianta nem para amiga, não adianta nem pro irmão da igreja, não adianta nem pro conhecido da cidade, pro prefeito, não adianta para ninguém, nem pra blogueirinha que fala que vai divulgar, e nem vamos falar sobre isso, essas parcerias abusivas que eu não quero estragar a nossa live. Mas o fiado, ele não vale a pena, de nenhuma forma, tá? E aí, eu acredito assim, que é muito arriscado você vender fiado, né? Porque vai ter aquele um ou outro que vai pagar, e aí vai te iludir, vai fazer você vender mais, e aí, pof, você vai acabar quebrando a cara, né? Então, perdão, gente. Então, não vale a pena. Porque não são todas as pessoas que te valorizam quando pedem o fiado, tá? Isso é, geralmente, eu vou falar geralmente porque, vamos dizer assim, não são todas, mas geralmente, todas as pessoas que pedem para comprar fiado, elas não te valorizam, elas não valorizam o seu trabalho, porque se elas realmente te levassem a sério, elas iriam entender que você precisa de uma entrada, que você precisa de um valor para comprar o material, que você é pequeno, que você precisa, né, de um valor para garantir que se essa pessoa desistir e você já começou a fazer uma peça, você tem essa garantia que você não vai perder aquele tempo ali perdido, né? Aquela peça que de repente é personalizada. Oi, Lília, tudo bem? Falando boa noite aí pra mim, meninas. Vamos mandando pras amigas. Não esquece que se você quer ajudar aquela sua amiga que tá começando, manda pra elas essa live, hein? Então, vamos lá. Se essa pessoa, ela não te valoriza, você acha mesmo que vai pagar? Então, na maioria das vezes, quem pede fiado não valoriza. E eu falo por isso. Por quê? Quem te valoriza, tá? Quem te valoriza, quem te ama, vai te respeitar e vai te entender. Como que isso pode mudar? Com a sua postura. Quando você tiver postura no seu trabalho, né? Porque você vai falar, mas sempre foi assim, e agora, como que eu vou fazer? Então, comigo também era sempre assim. E aí eu decidi que eu cansei de perder, né? Eu cansei de errar, de ficar com aquela coisa chateada, porque às vezes pode ser uma amiga, pode ser um parente, né? Você imagina que desagradável você ir num jantar, numa festa de família e você ficar olhando ali e você saber que a pessoa tá te devendo. Aí você imagina mais ainda quando você olha na rede social do Instagram ou qualquer outro lugar que você vê aquela pessoa divulgando com uma roupa nova, com algo novo que ela comprou, fazendo uma festa, e você fala ali, olha o meu dinheiro onde é que tá indo. Não é revoltante? Então evita isso, minha amiga. Não faça assim não. Não vende fiado. Oi, Poli, meninas. Então, eu acho que vale a pena você evitar tudo isso. Não vale a pena você ficar sofrendo com esses negócios de fiado. Vale a pena você aprender a dizer não pra eles. Então, vai partir de você se valorizar, de você começar a mostrar que você é uma empresa, que mesmo pequena, você é uma empresa, que mesmo ainda sem CNPJ, sem o MEI, não tem problema. Se você já está começando a empreender, né? Se você já está começando a vender, gerar uma renda, você está ali empreendendo, você está ali fazendo o seu ganha-pão, não é uma brincadeira. Então não vale a pena você ficar se desgastando com isso, porque você vai ficar cansada de ficar correndo atrás, né? Você vai ficar nervosa com as coisas que você vai ver a pessoa comprar, né? Que eu falei aqui, e você vai falar, ai meu Deus, mais um, né? Então, enfim, o fiado a gente corta assim, pela raiz. Então, como que eu fazia? Quando a cliente chegava me perguntando, inclusive assim, principalmente da questão do prazo, quando que você entrega? Aí eu já jogava, eu falo assim, olha, tantos dias após a confirmação do pagamento, né? Pra ela já se tocar que, opa, eu tenho que pagar então primeiro. E se ela não falasse, se ela só perguntasse o preço e perguntasse como seria a forma do pagamento, aí eu dizia assim, ó, se for à vista, eu preciso de uma entrada antes, ou se for no cartão, eu já te mando o link do valor total. Se você quiser, você pode parcelar. Tem juros da operadora, daí, né, ela fica à vontade e vê em quantas parcelas ela faz. Então, eu já era bem assim, sabe? E até dos fatos também que eu aprendi depois foi que
Só depois do pagamento, da pessoa realmente falar que quer fechar comigo, eu vou fazer o composê, eu vou montar para ela outras coisas, porque a gente perde muito tempo montando composê de tecido e às vezes tem cliente que só tá ali vendo, só tá ali enchendo linguiça, só ali cotando e não vai fechar. Então é isso também uma das coisas que eu aprendi, que eu já jogava também tudo ali, né? Depois de confirmar o pagamento, a gente vê então quando vai ser o prazo e como que vai ser os detalhes, eu falava assim, né? Escolher o composê, essas coisas assim. Então, chega uma hora que você cansa, você sabe por quê? Porque esse dinheirinho que você tá perdendo era um dinheirinho que você podia estar investindo numa máquina nova, é um dinheirinho que você podia estar investindo em tecido, que você podia estar investindo num balanço em rosa, nem que fosse para decorar o seu ateliê. Mas enfim, o fiado é um dinheiro perdido que você poderia estar investindo em você, que você poderia estar investindo de repente em algum curso e você tá perdendo. Então a melhor forma de evitar o fiado é você cortando já ele pela raiz, é você já mostrando quem manda, quais são as regras, quais são as formas de pagamento que você trabalha. Então até num dos comentários da caixinha, foi até, inclusive, algo referente a isso. Uma das meninas falou bem assim, ó, vou ler aqui pra vocês, ó. Nunca pedi entrada em uma encomenda, sempre pego calote. Então, assim, ó, pela frase, pelo que ela escreveu, vocês já podem imaginar que ela colocou assim, ó, sempre pego calote. Quando ela diz isso, ela quer dizer que é, assim, algo frequente que tá acontecendo ali, né? Então, aí vocês pensam comigo, a pessoa pegou calote uma vez, pegou calote duas vezes, e depois ela, não sei se tá esperando a terceira, a quarta, a quinta ou a sexta vez, e tá esperando pra quê? Pra acontecer o quê? Ou só até chegar nessa live, porque eu acho que daqui, meus amores, acabou os fiados. Ó, meu Rocha chegou, meu amor, bem-vinda! Então, meus amores, é assim, o fiado a gente corta pela raiz, por quê? Isso é o prejuízo pro seu bolso, isso é prejuízo pro seu caixa, é aquele dinheirinho parado que você podia usar para investir. Né, meu Rocha? Inclusive, numa consultoria online, né, gente? Pra gente parecer bonita, assim, ó. Pega as dicas lá com a minha Rocha, meninas. Ó, que eu ia falar então pra vocês? Tem gente aqui ainda que vende fiado? Será? Conta aqui. Porque se tiver, eu queria que você tivesse a coragem de escrever assim, eu não vendo mais fiado. Você teria coragem? Põe aí pra mim. Eu não vendo mais fiado. Esse é um compromisso que você vai ter a partir de hoje. E, ó, Deus tá vendo, hein? Não vai mentir. Então, gente, esse foi um dos principais erros, o primeiro que eu tô aqui pra falar pra vocês. Vender fiado. Eu paguei um certo preço por isso, eu perdi com isso e eu aprendi com isso. Eu acho que o mais importante é isso, né? De que você errar, mas você aprender, para que você não faça isso outras vezes, né? Então foi cortado mal pela raiz. E depois disso, vou contar para vocês agora o segundo erro que aconteceu comigo. Não é assim, esse segundo erro, na verdade, não é numa ordem, tá? Eu poderia até falar que o terceiro vem antes do segundo, mas eu quis deixar o terceiro por último mesmo. Então, o primeiro realmente foi a questão do fiado, porque logo quando a gente tá começando, a gente já vê, né, isso que tá acontecendo, que não tá dando certo, que você precisa dar um jeito. E o segundo foi o quê? Não saber precificar. Porque às vezes a gente acha que sabe precificar, mas a gente não tá sabendo colocar o valor certo, o preço real. Essa também foi uma das respostas lá da caixinha, que uma das meninas colocou, ó, não sei colocar preço nas minhas peças. E isso é um problema muito grande. Por quê? É assim, gigantesco, porque se você não tá sabendo precificar, você não vai se dar bem. E aí você pode acontecer de desistir do artesanato, de parar de vender, de trabalhar com o que você ama por uma pequena falha. E boba de não aprender a precificar, mas é comum
é normal, eu também já passei por isso. Então, se você não sabe, o que você precisa é buscar conhecimento, né? Então, hoje aqui, o que eu posso dizer para vocês? Eu posso passar um tripé do que eu coloco na minha precificação, mas não é uma aula de precificação, tá, gente? É só para vocês terem uma noção assim, vamos dizer, mas não vamos chegar a fazer aula de precificação aqui, não. Algumas pessoas, então, elas quando pensam que não sabem precificar e desistem do artesanato por conta disso, às vezes a gente fica assim, nossa, como que fulano consegue vender? Como que consegue realmente sobreviver do artesanato? Como que às vezes consegue colocar o marido para trabalhar junto? Porque tem várias artesãs aí hoje em dia colocando até o marido para trabalhar junto. A gente fala, mas o que será que elas estão fazendo, né? Pois é, começa por aí, por você saber precificar, né? Então, olha lá, dona Diana falando, eu sei muito bem o que é fiado, é uma fria. E é uma fria mesmo, né? E aí, gente, a gente fica se indagando, mas sabe o que acontece? Quando a gente não sabe, não tem um real posicionamento, quando a gente não sabe realmente lidar com aquilo, porque é tudo muito novo, a gente precisa correr atrás de ajuda. Então, eu fui atrás de ajuda, eu fui fazer um curso de precificação para eu poder me orientar, para eu poder colocar ordem no meu ateliê e saber precificar. Então, esses pensamentos, né, de como que fulano consegue vender. Por exemplo, quando eu não sabia precificar, eu vendia uma guirlanda a R$100, vamos dizer assim, né, na época, e eu via gente já vender a 200, eu falava, nossa, como que ela vendia R$200? Mas ao mesmo tempo tinha gente que vendia 50, e eu falava, nossa, como que consegue vender R$50 não pagando material? Entendeu? Então, assim, são pensamentos que variam, e o que acontece? Somente cada artesã vai saber qual é o valor certo da sua peça. Tá? Não dá pra gente ficar julgando o trabalho do próximo. Por quê? Porque não dá pra você só pensar no material, não dá só pra você... o material mesmo muda muito de região. Por exemplo, aqui eu tô no interior de São Paulo. Às vezes as pessoas falam, agora você tá pertinho de São Paulo. Não é bem isso, eu tô acho que 5, 6 horas de São Paulo. Então eu tô longe. E aí o preço não é barato. E lá em Maringá, que era no Paraná, vamos dizer assim, mas é uma cidade bem maior que Ourinhos, eu tinha preços bem melhores. Então aqui eu tô tendo às vezes que já comprar alguma coisa pela internet, já tô programando alguma viagem com as amigas pra Ibitinga. Ah, meu Deus, né? Então, e aí a gente vai se virando. Mas então, eu quero deixar aqui pra vocês um tripé da precificação, porque tem muita menina que já me mandava mensagem dizendo que estava perdida. Então não é uma aula de precificação, mas eu só vou falar pra vocês o que vocês precisam incluir no preço de vocês, pra vocês não ficarem tão perdidas na precificação. Tá, vocês então vão incluir material, mão de obra e o lucro, tá? E agora eu vou falar basicamente... Desculpa. Basicamente, as mais dificuldades que vocês têm, né, em cada parte disso. Ah, dona Nara, ainda bem que apareceu. Linda, uma querida, gente. Ó, no material, gente, o que acontece? A maior dificuldade do material é de fragmentar o material. Por exemplo, eu quero usar um tecido no 10 por 10 de centímetros e agora? Como é que eu faço se eu comprei 1 metro? Eu quero pegar comprei fibra, comprei 1 quilo de fibra, tô fazendo aqui um bonequinho, usei só um pouquinho e não faz. Eu tenho até uma balancinha, deixa bem pertinho aqui, ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês. É uma balancinha de cozinha e fica aqui comigo no ateliê e eu sempre deixo bem perto. Por quê? Se ficar muito longe também dá preguiça. Não dá preguiça? Porque às vezes a gente erra ou deixa de fazer algum negócio melhor por preguiça. Então vamos excluir essa preguiça aí, misericórdia. Mas eu deixo essa balancinha sempre bem perto, porque sempre quando é uma primeira peça ou de repente
alguma caixa que eu preciso mandar por correio, que eu preciso confirmar o peso, eu já tenho ela aqui bem fácil para mim. Então, quando você vai fazer a primeira peça, o material, você colocar ali o tanto correto que você tá fazendo, marcando, tá indo tanto de tecido, tá indo tanto de não sei o que, é essencial, tá? Aí vai surgir aquelas coisas assim, mas toda vez eu vou ter que fazer isso? Não, porque eu desejo pra você que você sempre faça, na maioria das vezes, as mesmas peças. Não fica com um catálogo tão grande, porque isso é muito dificultoso. Depois tem algo aqui também que eu vou falar mais sobre isso, não vou me adentrar ainda não. Ai, Cami, sua linda, um beijo pra você. Olha, gente, a Cami fazendo as minhas sobrancelhas. E agora, como é que faz, Cami? Tamo longe. Ai, vou sentir muito sua falta. Mas enfim, a gente vai usando uns filtros assim pra ajudar. E vai dando tudo certo. E aí, gente, vou contar uma coisa que me aconteceu em questão do material e peso. Eu tinha uma lojinha no Elo 7. E dessa questão de preguiça, de basear as coisas assim meio por cima, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei uma medida lá na internet, mais ou menos, da caixa, o tamanho que era o peso, e assim foi, e eu vendi a mercadoria. A hora que chegou no correio, eu precisei fazer uma caixa maior, mas nem me atentei às medidas. Eu só coloquei numa caixa maior e embalei e mandei. Chegou lá, a moça deu uma olhada assim, falou que a caixa tava maior, mas assim foi. A primeiro momento eu falei, ufa, passou. Passou, tá bom. Tá bom que logo depois eu recebi um e-mail com um boleto para me pagar a diferença. E aí o prejuízo saiu de quem? Saiu de mim, porque como que eu ia cobrar da minha cliente depois, que era pelo Elo 7, já tinha vendido, já tinha comprado e tal, tudo certo, já tinha até recebido o produto, como é que eu ia cobrar? Eu falar que eu errei? E eu sou muito assim, gente, se eu falar que é X, você pode pagar X, que mesmo se eu tiver prejuízo, o prejuízo vai ser meu. Se eu falar que é 80, é 80, se eu falar que é tanto, entendeu? Eu sou essas de palavra. Então, é assim. E aí, eu tive esse prejuízo, então, por não saber calcular direito uma caixa, um volume de um produto. Então, começa assim. Então, o material é uma vez só que vocês vão fazer, medir certinho, vai ficar marcado, né? E depois vocês não precisam vender mais. Natália, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho 5 tipos de produtos e eu vendo 20 produtos por mês. Se você vai fazer agora, você vai fazer 5 vezes de 20 que você tá vendendo, as outras 15 você não vai fazer mais. E muito menos próximas dos outros meses. Então, gente, pensa nisso, vale a pena, tá? Mão de obra. A dificuldade maior de mão de obra também é basicamente relacionada a isso, a somar, as horas gastas, naquele trabalho. Uma das dúvidas maiores que acontece, o que é? Que é mãe que trabalha em casa, que cuida do filho, que toda hora pede uma coisa, que eu não sei se acontece aí, também, eu sei que eu não tô sozinha. E toda hora a gente tem que parar a peça, a gente começa a peça num dia, não consegue terminar, faz um pouquinho agora, um pouquinho depois. Então vamos dar um exemplo. Se você tá fazendo um porta-documentos, por exemplo, que é uma das peças que mais saem por aqui, você vai começar lá, vai fazer o tempo que você faz o corte, o tempo que você faz o matelacê, o tempo que você faz o bordado, depois o tempo que você costura e um tempinho para finalizar. Ou seja, eu já dividi essa peça em umas 5 partes. Aí você vai me falar assim que não consegue fazer ela dividida em 5 vezes? Consegue, né? Escrevendo lá certinho assim, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, faço aqui e ali. Consegue, né? Gente, deixa eu beber uma água. Eu fiquei com a minha rinite ruim. Primeiro veio o espirro, depois o nariz virou uma mina de água. Aí isso tudo passou e agora ficou um pouquinho da tosse. Mas estamos sobrevivendo, graças a Deus. E aí, gente, você vai me falar... depois, eu vou anotar tudo isso. Mas e aí, sobre valor? Sobre o valor, daí já é uma outra aula, né, gente? Sobre o valor de mão de obra, aí já é uma outra aula. Mas é basicamente vocês fragmentando. Então, quanto tempo que você gasta já é um bom começo para você saber, de quanto que você vai ter que cobrar ali. Agora, você vai ter que saber, no caso,
quanto que você quer ganhar de salário por mês para saber isso por horas, né? Vamos dizer assim. Então a gente já falou de material, já falou de mão de obra, e aí o que que tem? Que era uma coisa que eu não colocava, lucro. Simples assim. Eu passei muito tempo da minha vida sem colocar lucro no meu produto. Porque, na verdade, eu achava que eu tava colocando. Mas também a minha mão de obra, ela não tava correta. Então, não tava dando muito certo isso pra mim. Então, você precisa escolher, sim, uma porcentagem. Por quê? O lucro, gente, basicamente é aquele dinheirinho que você vai investir nas suas máquinas, que você vai investir num material diferente, que você vai investir num curso, que você vai investir em feira, que você queira participar, numa viagem. Enfim, no que você vai guardar para no final do ano fazer suas férias, né? Existem N possibilidades, aí eu vou deixar para você, para sua imaginação, para sua escolha, o que você quiser fazer com o seu lucro. O lucro é seu, tá bom? Então, saiba que o lucro ele é necessário e uma das principais coisas que acontecem com o lucro é de você estar preparada para os imprevistos, tá? Estar preparado para os imprevistos, porque eles realmente acontecem. Então, você pode ficar doente, né? Você pode um dia ter um imprevisto, você não fica doente, mas o seu filho fica doente, precisa levar ele no médico, né? Então, assim, esses imprevistos que acontecem e por isso a precificação, ela é primordial. Tem gente querendo entrar aqui na live, quem será que é? Eliane? Você tem alguma experiência para contar pra gente, Eliane, sobre os seus erros? Fala aqui que eu te chamo, vou adorar saber. Se alguma das meninas aí tiverem alguma experiência que quer contar aqui pra nós, vamos fazer essa troca, hein? Eu adoro saber. Porque eu tô colocando aqui todos os meus erros, revelando todas as minhas falhas. Então, vocês, por favor, me valorizam. Porque eu tô na fé e na coragem. Clica um coraçãozinho pra mim saber se vocês estão aqui comigo mesmo, que eu tô vendo. Ó, e aí, eu já errei, gente, tanto assim, de cobrar apenas só material. Vocês já fizeram isso alguma vez? De cobrar e cobrar, a hora que você vê, você fala, gente, mas isso aí vai pagar só meu material, tô trabalhando de graça. E o pior é quando você descobre isso, né, na hora que você tá costurando, que você fala assim, misericórdia, eu tô aqui costurando de graça, eu não acredito nisso, e a peça não acaba, e você tá ali. Vocês sabem que uma vez, bem no comecinho, vai vendo esse prejuízo, meu primeiro edredom. E a cliente me pediu um edredom de elástico. Falei, claro que eu faço. Nunca fiz, gente. Isso aí é um outro erro, tá? Que dá até um outro assunto de live. Mas, assim, parar de ficar pegando peças que você nunca fez, né? E avaliar se isso realmente vai entrar no seu portfólio, vai entrar no seu catálogo, né? Avalia bem isso para depois você responder para sua cliente se realmente você quer fazer. Fiquei hoje o dia todo pensando nessa questão de precificação, tô amando. Ai, que legal, Amanda. É isso mesmo, se tiver alguma dúvida pode mandar, tá? A gente vai respondendo aí. E aí, gente, o que me aconteceu? Eu lembro que na época foi no primeiro ano meu de ateliê, e eu tava fazendo enxoval de bebê, e eu cobrei R$150 pelo edredom, gente. Pagou só o tecido. Só o tecido, e assim, cravado no tecido. E outra, eu não tinha mais dinheiro pra comprar, não tinha mais o tecido, porque era um final de tecido, sabe? E aí eu falei assim, gente, eu não posso errar nessa peça. Eu não posso errar nessa peça. Eu não tenho mais dinheiro pra comprar material e eu também não tenho como comprar mais desse material. Tem que ser aqui e pronto. Aí aquilo já me deixou mais nervosa ainda, né? Então aí me indicaram uma professora que era bem top lá na cidade de presencial. E aí eu fui lá, falei, fulana, você me atende, né? Você me ajuda? Ela falou, vem, a gente faz, né? Traz sua máquina. Aí eu falei, nossa, e fui com a minha máquina doméstica. Era nem essa patchwork, era uma outra ainda, acho que era Stylist, eu não lembro, mas é da Singer, ela é bem forte assim também. E aí eu fui e eu fiz, mas gente, ó, não recebi nada pela mão de obra. De material, só pagou mesmo o tecido. Não pagou a manta, não pagou linha, não pagou elástico, não pagou nada. E muito menos a minha aula, né?
Lógico que eu enfiei a cara para fazer essa aula porque eu sabia que eu ia lá, eu ia aprender uma vez só e não ia voltar mais, pelo menos para fazer essa peça, né? Depois eu até voltei, acho que uma outra vez, mas não para fazer essa peça. Essa peça eu aprendi, ponto, e deu tudo certo. Mas olha o prejuízo que eu tive. Eu acho que saiu mais caro, porque ficou 150 do tecido, né? Se eu cobrar os outros materiais, mais a minha mão de obra e pôr lucro ainda, prefiro não comentar mais, né? Não vamos mais estressar com essas coisas do passado, né, gente? É só pra gente aprender, pra vocês verem e terem noção do que pode acontecer se você não estiver precificando direito, combinado? Mas isso era só até chegar nessa live, porque você que tá nessa live, que tava com dúvida de precificação, eu tenho certeza que você vai parar e pôr no papel tudo que você precisa se organizar para precificar direitinho, tá bom? Não vamos perder dinheiro mais não, mulherada. Tempo é dinheiro e você não quer trabalhar de graça, quer? Não quer, né? Não quer, né? Gente, ó, então vamos pensar aqui, ó. Antes de falar do meu terceiro erro, eu vou comentar, deixa eu pegar aqui, ó. A Val, que é uma querida lá do Costuricas, sabe? Ela deixou um comentário pra mim lá na nossa postagem da live e ela falou assim, que ela teve vários erros e um dos maiores erros foi fazer tudo e abraçar o mundo. Isso realmente, gente, é um grande erro. A Nara falou aqui, no começo a gente apanha, eu tô aprendendo ainda depois de um ano. Ih, amiga, eu tô aprendendo até hoje. Mas é bom que a gente aprende e não erra mais no mesmo, né? Isso é ótimo. E aí o que acontece? Depois que a gente aprende, a gente insiste, a gente persiste, né, no negócio, a gente pode vir aqui, ó, contar pras amigas o que tá acontecendo para que você aí não erre ou que se estiver errando possa se organizar. E aí, vamos lá. O que a Val falou, então? Fazer tudo, abraçar o mundo. Aí teve uma outra amiga que também colocou assim, na caixinha. Não saber dizer não. Já tô falando essas duas, gente, porque eu acho que é algo assim que fica muito relacionado. Vocês não acham? Os dois assuntos, eu acho que eles andam junto. Porque pra você parar de fazer tudo, né? E de não tá mais abraçando o mundo, vamos dizer assim, você precisa aprender a falar o não. Então, uma coisa está relacionada com a outra. E o não é uma coisa que abrange muito em toda a área da sua vida, né? É uma coisa assim, que se você não sabe falar não no seu serviço, com certeza você também não está sabendo falar não em alguma coisa na sua vida particular, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eita lasqueira, pera lá. Aí, eu não sei se esse foi o caso da Val, mas uma das coisas que acontece, que tem tanto a ver com falar não e tanto a ver com as coisas de parar de querer, né, abraçar o mundo, está relacionado ao nicho. E é por isso que eu falo pra vocês. Eu nunca fui dessas de falar que um mês eu tô fazendo coisa de bebê, o outro eu tô fazendo coisa de pet, outra semana eu tenho coisa de casamento, eu tenho lembrancinha de chá de cozinha, eu tenho guardanapo. Não dá para abraçar o mundo, porque você não vai ser bom em tudo, certo? Então, quando você foca no seu nicho, você consegue ter mais experiências com o seu produto, né? Com a sua costura, com a praticidade de poder estar inovando naquilo, mais foco e mais produtividade. Sua produção vai aumentar e o seu trabalho, sua qualidade vai aumentar consequentemente, né? Quanto mais você faz aquela peça, né? Quanto mais você repete aquilo, melhor você fica. Então, na maioria das vezes, essa questão de fazer tudo, abraçar o mundo, está sim relacionada à questão de você definir o seu nicho. Tô começando agora, não sei o que eu vou fazer. Dá uma pesquisada, faz uma peça ou outra, mas ainda não dá uma divulgada para você ver qual você vai se identificar mais e depois você anuncia, vamos dizer assim, né? Às vezes é comum, às vezes no começo eu também fiz alguma coisa ou outra para parente e tal, mas chegou um tempo que eu me posicionei mesmo e depois disso pessoas nem me pedem mais porque já sabem, não, ela não faz isso, ela faz coisa para bebê, né? Depois
Quando você se posiciona, quando as pessoas veem a sua postura, elas começam, então, no caso, a te respeitar, te valorizar, te entender, né? Porque a princípio, principalmente os mais perto levam meio que na brincadeira, né? Mas então aí a hora que começa a ver, né, os resultados, as pessoas de fora te valorizando, chegar aos elogios das pessoas de fora, aí quem tá perto fala assim, ah, acho que é verdade, acho que ela tá empreendendo mesmo agora. Então é isso, gente. E aí, essa questão então de querer abraçar o mundo e dizer não, é erro. É erro, né, gente? Não dá pra ser assim, não, porque você precisa realmente ser boa em algo, não dá pra ser boa em tudo, né? Não dá pra você fazer tudo com uma sua maior qualidade, fica meio difícil. E aí você vai aprender a falar o não também, pra quê? Para aquelas clientes que querem pedido de última hora, para as amigas que quer cafezinho na hora errada também, que você precisa trabalhar, a gente tem que aprender a conciliar isso às vezes, né? Às vezes acontece algum amigo assim, eu digo, que não entende o seu trabalho, né? Que é de fora. Você precisa aprender a conciliar isso, você vai aprender a falar não para as parcerias abusivas, você vai aprender a falar não pro fiado, que a gente já falou aqui, né? Então, eu falar não é super importante, né? E aí, vamos lá então? Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando a visão aqui dos erros? A gente falou sobre o fiado. Eita! Sobre o fiado, sobre a precificação, né? Que na precificação a gente precisa do tripé material, mão de obra e lucro. Aí a gente comentou também sobre os comentários das meninas que me deixaram do dizer o não, né? De não saber dizer o não, sobre a questão de querer abraçar o mundo, né? Que tá totalmente relacionado ao não. E agora eu vou falar pra vocês o meu terceiro erro, que foi assim mais grave, vamos dizer assim, que eu tenho vergonha, mas eu vou dividir uma coisa aqui com vocês. E esse erro, será que vocês adivinham? O que vocês acham que é esse meu terceiro erro? Escreve aqui pra mim. Chuta, pode chutar. Chuta que eu quero ver. O que vocês imaginam de mim enquanto eu vou bebendo mais uma água aqui? Vamos escrever, gente, que eu quero ver se alguém adivinha. Qual será esse meu terceiro erro? Vender fiado eu já vendi, né? Precificação, eu também, errado, eu também não sabia precificar. Ah lá, meu Rocha voltou. Vamos ver se a minha Rocha consegue adivinhar, então. O que você acha que é esse meu terceiro erro? Porque a gente erra tanto, né? Ai, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse erro, ele é uma batalha diária na minha vida. Que se eu bobear, eu caio nele. Vocês acreditam? Não se organizar, isso também tem a ver, tem muito a ver, assim, com disciplina, mas assim, é algo que eu me policio, mas hoje eu já fui bem mais treinada a isso, vamos dizer assim, né? A falta de produtividade, então, eu acho que, né, o não se organizar com a falta de produtividade tem a ver, mas não chega a ser essa minha outra falha, que eu acho que foi bem maior, é algo que me impactou mais, e é assim, algo que é um problema que eu tenho não só com o ateliê, então é por isso que eu tenho que sempre me policiar. Eu já aprendi com esse meu erro, eu já aprendi, só que aí, às vezes assim, basta cada mal o seu dia, você tá entendendo? Então cada dia tem uma aprovação diferente pra você vencer. Vamos ver que a Nara colocou comprar materiais para um pedido só e depois encalhar. Então, né? Tem alguma coisa a ver, vamos dizer assim. Eu vou já falar pra vocês. O meu terceiro erro, pior, que me envergonha, é comprar mais do que eu preciso. E aí, tem mais alguém coragem de levantar a mão? Que vai no parquinho, se empolga e traz mais tecido do que precisa? Passar o cartão nos tecidos. Ai, adoro! Gente, é isso. É uma coisa assim que eu preciso me policiar.
porque é algo assim, que se você tiver esse problema de compulsividade, vamos dizer assim, né? Você vai ter na hora de comprar roupa, de comprar sapato, de ir no mercado, de ir na farmácia, porque hoje em dia, gente, farmácia tem de tudo, virou shopping farmácia, né? Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Maringá, nossa, farmácia virou shopping, tem de tudo. Então a gente tem que se segurar, né, meus amores? A gente tem que entender que se você entrou no parquinho, embora seja todo colorido, todo lindo, você entrou para comprar tecido cinza, você tem que sair de lá com o tecido cinza. Você tá entendendo? E eu demorei um pouquinho para isso. Mas eu aprendi. E isso eu ainda fico me corrigindo para que isso não aconteça, porque sempre quando eu vou comprar tecido, eu dou umas olhadas assim, daqui eu falo, Jesus, deixa eu ir pra cá. Porque assim, realmente, às vezes se você tem o seu dinheirinho lá do lucro, que você pode investir um pouquinho mais em material, é uma coisa. Mas não pense que toda vez que você vai comprar, você pode assim, tá tão investindo, porque depois você fica realmente, igual a Nara tinha falado ali, com o material parado. Você comprar algo em excesso que você acha que vai bombar de vender e não vai vender nada, né? Comprar algo que tá na promoção, que você acha que vai dar sucesso e ó, flopou. Não é assim que as meninas dizem aqui no Instagram? Então, gente, o que aconteceu? Eu me afundei. Eu me afundei. Por quê? Vou dizer pra vocês. Vou tentar aqui dar a minha desculpa, tá? Pera lá. O que aconteceu, gente? Nossa, deixa eu correr, que eu me empolgo falar. O que aconteceu comigo foi o seguinte. Primeiro ano, né, já tem 3 anos e pouco. Então, vamos lá. Primeiro ano, eu tava toda empolgada. E eu trabalhava com CLT, eu antes, né, trabalhava registrada, então sempre tinha, todo mês, né, pingava na conta aquele valor, sempre vinha aquele valor. E quando a gente empreende, o que acontece? A gente não tem um salário fixo. A gente um mês vende um tanto, um mês vende outro, um mês você tá melhor, um mês você não tá bem, né, de saúde, até trabalha menos, um mês você produz mais, um mês você produz menos. Então tem essa oscilação. E eu comecei a vender bem, meu filho, eu achei que tava dando tudo certo. E todo dinheirinho que entrava eu já queria investir. E assim, eu não tive uma mentora, eu não tive um pai empreendedor, uma mãe empreendedora. Minha mãe, coitada, graças a Deus que, ela soube me criar muito bem, porque a minha mãe, meu pai não deixou ela estudar. Era daquela época que o marido falava que mulher não precisava trabalhar e muito menos estudar. Então, minha mãe não pôde fazer isso. Só que meu pai faleceu, já tem 22 anos, né? E aí, quando eu cresci, quando minha mãe, né, me criou, né? Ela sempre falava, vai estudar. Então, eu estudei e eu amo estudar e agradeço minha mãe por todo esse incentivo. Mas eu, mesmo fazendo faculdade, e faculdade do quê? Administração de empresas. Sim, sou uma administradora, meus amores. Porém, a vivência, gente, a experiência, você tá ali na flor da pele, vamos dizer assim, você viver aquilo, é diferente. Não adianta, é diferente. E eu precisei passar por esse processo para eu aprender, para eu poder estar aqui hoje contando isso para você. Então eu não tinha uma mentora, não tinha alguém de perto, algum empresário, alguém que pudesse me dar uns conselhos, alguma coisa assim. Era eu e eu, né? Eu e Deus, né? Graças a Deus, Deus comigo. Meu marido também trabalhava de empregado, também não sabia de nada da cachola. Então a gente fazia o que achava que era. E aí o que aconteceu? Primeiro ano eu só investi. Tanto que teve uma vez, gente, nesse primeiro ano, né, já tinha um ano, e foi entrando pro segundo quase, e sabe o que me aconteceu? Vocês não vão acreditar, mas eu comprei 3 máquinas de uma vez só. Ah, louca, amiga! Comprei 3 máquinas de uma vez só. Eu já tinha uma doméstica, mas eu queria trocar pela minha Singer Patchwork, que eu tenho até hoje, porque ela tem bastante pontinhos, inclusive o caseado que eu precisava, né? E aí eu deixei a outra com a minha mãe e fiquei só com essa. Mas ao mesmo tempo, não tinha nem chego essa, me liga uma amiga.
Ai, amiga, eu preciso me desfazer das minhas duas máquinas. Eu tenho uma reta industrial e uma overlock industrial. Fica com elas, porque eu não queria entregar para qualquer pessoa, queria que fosse alguém que cuidasse, né, tal. E eu fiquei comovida com aquilo, né? A minha amiga falou que eu podia pagar do jeito que desse, né, tal. E eu falei, eu fico, lógico que eu fico. Eu tô fazendo agora, trabalhando com enxoval de bebê, manda pra cá que eu vou ficar. Ai, iludida! Dei o passo maior que a perna e me afundei. E aí, os primeiros meses até foi, mas depois, por essa oscilação, tal, coisas aconteciam que o Davi ainda não tava indo direito na escola, né? E então, me lasquei. E aí, o que eu precisei fazer? Um empréstimo. Morrendo de vergonha, algo que eu não gosto, não sou a favor, e eu tive que fazer um dia isso na minha vida, talvez pra tapar minha boca, mas tudo bem. Aí eu tive que passar por esse processo. Então, o que me aconteceu? Eu precisei, na época, fazer um empréstimo de 3 mil reais, porque aconteceu assim, né? Foi acarretando, lógico, e eu preciso fazer um empréstimo que eu conseguisse pagar depois. E o valor que, na verdade, eu precisava antes, o meu marido até conseguiria pagar. Ele falou se eu queria, né, que ele pagasse pra mim. Mas, gente, não era nada justo eu fazer uma coisa dessa. Meu marido acordava 4 horas da manhã pra ir trabalhar e pra trazer algo diferente pra nós, pra gente poder desfrutar, ter uma vida boa. E aí eu rasgando o dinheiro dele, sim, não é justo, né? Eu precisava aprender aquilo. Então, eu realmente falei, não, eu vou fazer o empréstimo e eu vou pagar. E realmente deu, graças a Deus, né? Eu tenho vergonha disso, mas foi uma superação pra mim. Então, o primeiro ano eu investi horrores. Aí, o segundo ano, o que aconteceu? Eu precisei pagar os erros do primeiro ano, né? Aí, eu tive que fazer o empréstimo para pagar todos os erros do primeiro ano. E no terceiro ano, eu consegui comprar a minha máquina bordadeira, né? Aí, o quarto ano, aqui, né? Estamos aqui nos 9 meses do quarto ano, eu comecei a investir em cursos. Eu aprendi que para eu dar o próximo passo, eu preciso saber correr atrás do conhecimento, do próximo conhecimento. Porque o que você sabe te trouxe até aqui. Se você quer dar o próximo passo, quer ir para diante, você precisa de um curso que te leve até lá, que te dê o conhecimento para você chegar até lá. Então, aí, o quarto ano, eu investi em conhecimento. E assim seguimos. Mas eu estou aqui, então, para dizer para vocês que vocês não estão sozinhas, que é comum acontecer isso, que a gente erra mesmo, que a gente precisa só aprender, saber que tem solução para tudo isso. Me fala aqui, tem alguém aí que tá errando também? Tem vergonha, né, de falar? Vocês sabem que lá nos comentários, só a Val que teve coragem de falar pra mim que teve erro. O resto foram tudo lá na caixinha falar. Mas tudo bem, eu falei que se tivesse vergonhinha não tinha problema. Mas hoje eu tô aqui pra falar pra você, dá um jeito nesse erro aí. Eu já te mostrei o que acontece, já te mostrei o prejuízo que gera e como você pode solucionar, hein? Então você ajuda aqui. Manda um coraçãozinho aí pra mim, vai? Pra mim saber que eu não tô sozinha, que tem gente aí ainda. Ó, e aí, sabe, eu queria... Vocês lembram da nossa hashtag que eu sempre coloco? Do Vamos Crescer Juntas? Eu queria abreviar ela e colocar a hashtag VCJ. O que vocês acham? Depois que eu deixar salva essa live, vocês vão lá comentar pra mim, hashtag VCJ. Vamos Crescer Juntas. Vai ser nosso código, tá? Vocês pegam aí o código pra mudar a vida de vocês. E eu quero contar um detalhe aqui pra vocês. Vocês sabem que, na verdade, eu já tive vários erros, foram vários aprendizados. Mas, de todos esses, eu listei pra vocês esses 3. Ai, quanto coraçãozinho bonito, gente, quentinho. Obrigada. Muito bom saber que eu não tô mesmo sozinha. E aí, desses vários erros, eu sempre, às vezes, me perguntava, me questionava. E uma das minhas confidentes de bastidores, de ficar
Ai, reclamando que o tecido tá caro, amiga, e agora o que que a gente faz? Socorro! Era a Poli do Ateliê Viva. E eu sempre, no começo eu falava assim, por que que a gente tem que aprender errando? Não é possível. Por que que a gente erra tanto? Porque a gente era um erro atrás de outro. E eu vou confessar que eu não gosto de desmanchar peça. Eu não gosto mesmo. Mas, lógico, se tá errado, tem que desmanchar, eu desmancho. Mas eu não gosto, eu fico brava comigo mesma. Eu não sei se isso acontece aí com vocês. E aí eu pensando nisso com ela, né? Porque realmente eu patinava mesmo nisso. E aí eu tava pensando, realmente isso foi o quê? O processo para eu poder chegar até aqui, para eu poder hoje estar contando para vocês esses meus erros, como que eu consegui superar, né? Para vocês aí não sofrerem isso. E eu lembrei de um detalhinho. E um dia, no começo da pandemia, aconteceu algo com o Davi. O que que aconteceu? A gente estava em casa há muitos dias já, e ele falou assim, eu fui comprar um material numa loja que era de frente com uma pracinha, era fora do centro, assim, no meio de um bairro, assim, meio vazio, e eu fui comprar lá, inclusive porque era mais perto. E aí, não tinha ninguém na pracinha. E ele falou assim, mamãe, vamos, me leva na pracinha, né? Aí eu olhei, né, tava pandemia, na verdade, não podia nem ir na pracinha. E aí eu olhei, não tinha ninguém, aí eu falei assim, ai filho, vamos sim, né, tadinho, era muito só eu e ele falou que a casa já tava até pequena, que ele precisava correr. E eu falei, vamos sim, filho. E aí eu levei ele na pracinha. Só que era tarde, e aí tava quente, e ele foi escorregar numa daquelas barras de escorregador. E aí ele escorregou e depois ele saiu assim, que ficou com o dedinho vermelho. Aí, né, a mamãe deu um beijinho e aí por ali mais ou menos passou. Até que ele entrou dentro do carro e aí na hora de ir embora ele começou a reclamar e viu que começou a fazer uma bolha. E nisso ele pegou e falou assim, mãe, tá ardendo, começou a reclamar. Aí eu falei assim, mas por quê? Daí eu olhei e falei, fez uma bolha mesmo, agora você tem que tomar cuidado, né? Porque senão essa bolha vai estourar, daí vai arder, não deixa estourar. Aí comecei a falar, aí ele ficou com mais medo ainda. E aí eu falei, não, então ora pra Jesus curar, que se Jesus quiser ele cura agora. Aí ele falou assim, aí ele ficou quieto, né? Ele ficou quieto e passou um tempinho e ele falou assim, mãe, mas não aconteceu nada. Só que eu tava dirigindo e ele tava atrás. Aí eu falei assim, mas não aconteceu o quê? Você orou? Aí ele falou, eu orei, mãe, mas não aconteceu nada, não sei o que, reclamando, né? Aí eu falei assim, não, mas é que você tem que orar mais, você tem que ser obediente, orar mais, ter fé, né? Pedir mais. E aí eu olhei no retrovisor assim, aí ele virava a carinha pro lado assim na cadeirinha e fechava o olhinho e orava, e depois ele olhava pro dedo e falava assim, mãe, mas não mudou, mãe, tá ardendo, tá fazendo a bolha. Aí eu peguei bem espontânea, falei assim, então é que Deus quer que você passe pelo processo. Aí eu parei e eu falei assim, nossa, parece que o negócio aqui é mais comigo, Jesus, do que com ele, né? Parece que o Senhor me usou aqui, mas a palavra veio mais pra mim, né? Aí ele, na hora, o Davi falou, mãe, o que é processo? Aí eu falei assim, processo é porque Deus não quis te dar a cura agora, mas é porque Ele vai cuidar de você, Ele só quer que você passe pelo processo. Agora vai ter a bolha, você vai ter que cuidar da bolha, pode ser que a bolha fure, pode ser que vai arder, ou não, pode ser que a bolha só vai murchar e vai sumir. Agora você vai ter que cuidar, vai ter que orar e conversando com Deus. Então eu entendi que eu tava num processo. Que quando você tá errando, que não tá dando certo, que você acha que você tá patinando, você tá num processo. E aí o processo, você tem que buscar conhecimento, buscar sabedoria, buscar intimidade com Deus, para Ele te ajudar a dar o próximo passo. Então você sabe por que muitas das vezes a gente erra? Porque se tudo fosse fácil, não ia ter graça. Se tudo fosse fácil, você não ia sentir o prazer da superação, entendeu? Se tudo fosse fácil, você não ia aprender realmente com aquilo, né? Com seu erro. Se você não errasse, não ia ter graça, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa passar pelo processo.
Às vezes algumas pessoas passam um pouco mais rápido, algumas passam um pouco mais demorado, né? E o processo, ele é super importante. E quando você tá no processo, você tem intimidade com Deus. Quando você tá no processo, quando você tá no deserto, né? Que muitas vezes a gente fala assim, quando você tá no deserto, é quando Deus já te chamou para perto e ele falou assim: filha, pode falar tudo que eu tô aqui. Eu quero escutar a sua voz, é da sua boca. Entendeu? Então, gente, o que eu quero dizer pra você? Que é normal que a gente erre e você precisa aprender com isso. Na maioria das vezes, a pessoa até desiste do artesanato, né? Que não é aquela questão que eu falei, porque tá berrando muito, porque não sabe precificar. Mas sabe por que não precifica direito? Porque tem medo e tem vergonha dos outros. Lembra do Rios dessa semana? Você tem medo e vergonha dos outros? O que esses outros tá pagando pra vocês? Ah? Então é assim, não é para ter medo e nem vergonha de ninguém. Quem valoriza o seu trabalho em primeiro lugar é você. É você que vai mostrar para o mercado quem dá as regras, como que é que acontece ali as regras na sua empresa. É você que mostra isso, né? Então, qualquer lugar que você vai, por exemplo, tem lugar que fica lá a plaquinha, não aceito cheque. Tem lugar que você vê lá a plaquinha, só aceito cartão de débito, não aceito crédito. Então, cada empresa tem a sua forma. E você, como artesã que quer empreender, precisa impor essas regras. Você que quer ser respeitada e valorizada em qualquer área da sua vida, precisa se valorizar primeiro, tá? Então, os erros, eles acontecem na nossa vida para que a gente possa crescer, para que a gente não se limite. Os erros na sua vida, eles vão mostrar se você é uma pessoa fraca ou se você é uma pessoa que vai resistir, né? Se você se fortaleceu no seu processo. Essa semana, já tô acabando aqui já. Eu só vou falar uma coisinha que eu vi, não sei quem segue aqui, o Joel J, vocês já ouviram falar? É um super cara de conhecimento, super. Depois vocês vão lá conhecer, Joel J. Mas ele colocou uma postagem assim, 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. Primeiro, o que desiste. Segundo, o que insiste. E terceiro, o que persiste. Em qual desses 3 será que você tá? Porque é assim, o que desiste, o próprio nome já diz, já morreu, é um fracassado. O que insiste, ele até é forte para continuar, porque ele tá insistindo, só que ele tá batendo a cabeça ali, no mesmo lugar, sempre, ele só insiste. E o que persiste, ele é mais forte do que o que insiste, porque ele tem o seu alvo e se ele tá indo pelo caminho da esquerda não tá dando certo, ele vai tentar o meio. Se ele tá indo pelo caminho do meio não tá dando certo, ele vai tentar o da direita. Mas todos esses caminhos chegam no foco, que é o centro, que é o objetivo. Em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele ficou só parado, batendo a cabeça sempre no mesmo lugar. Às vezes a gente tem esse problema também, tá errando e continua ali, no mesmo erro. A pessoa não aprende, a pessoa não faz nada para mudar aquilo. E você quer ter o próximo passo? Você quer viver uma vida diferente? Mas você não muda o que você tá fazendo. Sua rotina tá tudo igual. Você quer ter um dia mais produtivo, mas você não acorda mais cedo. Como é que faz? Bom, meus amores, vocês gostaram da nossa live? Conta pra mim. Eu vou parar de falar aqui, porque eu quero falar outros dias mais. O que vocês acham? Eu só quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Essa live vai ficar salva e eu quero muito que você coloque pra mim lá nos comentários o que parte dessa live que mais te impactou. Lembra da nossa hashtag VCJ,
Vamos crescer juntas. Se você chegou até aqui, se você lembra que eu falei isso na live, você vai marcar lá nos comentários o que te impactou ou então você vai só lá para colocar pelo menos essa hashtag para mim, tá bom? Obrigada mesmo de coração, espero que vocês tenham aprendido. Se ficou qualquer dúvida sobre esses erros que eu ainda posso te ajudar mais, se você quiser uma ajuda especial, chama lá no direct, que eu sempre tô aqui para ajudar vocês e eu quero o melhor para vocês, tá bom? Deus abençoe cada uma. Um beijo para vocês. Ai, é bom me ouvir? É. Bom é ter você aqui comigo, tá bom? Todas vocês, viu, mãe? Obrigada pelo teu apoio, por tudo. Você é tudo pra mim. Boa noite, meus amores. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus.